Tudo em riba? Há quanto tempo, né? Eu demorei a aparecer aqui, mas tem um bom motivo. Eu passei o verão inteiro trabalhando lá no litoral do Paraná, trabalhando como ambulante, vendendo batata frita e porções que eu mesmo fazia aqui dentro da van. Mas tudo certo, eu tinha licença na prefeitura e tudo mais. Eu fiquei lá pagar o dinheiro, né? Para fazer as melhorias que eu fiz. E também ganhei um dinheirinho lá para gastar agora. É a vida, né? A gente ganha dinheiro para gastar mesmo. Ali tá a bolinha. Bolinha, para quem tava com saudade da bolinha, ela ficou comigo a temporada inteira lá no litoral do Paraná. Então eu ganhei um dinheirinho lá, daí eu resolvi fazer umas melhorias aqui na van, que ao longo do tempo eu fui anotando também para fazer. Eu coloquei bateria de lítio Life Pro 4 e de 300 amperes. Tirei as minhas baterias de chumbo. Eu notei que a diferença é bem grande. Eu vou testar semana que vem as baterias de lítio. Na verdade, toda a instalação que eu fiz, vou testar a partir da semana que vem. E daí eu vou te dizendo o resultado. Mas eu vou te dizer o que eu fiz. Então, eu coloquei 300 amperes de bateria de lítio e também tive que configurar o controlador de carga, porque por padrão ele tem chumbo, né? Mas ele tem a opção ali para você deixar ele no Live PO4 ou configura manualmente para ele ficar configurado conforme o fabricante da bateria indica. Então, acho que é isso. Uma coisa que eu não vi ninguém fazendo, e eu pensei muito quando eu estava lá pelo litoral, que com os painéis inclináveis, eu teria um rendimento melhor, mas como eu estava fixo lá, parado, né, a placa estava plana, então o aproveitamento era como plano mesmo. Mas aí eu comecei a pensar, por que não de deixar essa opção para você inclinar ela? Porque não é à toa que as usinas solar têm as placas inclinadas, não é? Você já deve ter visto aquelas áreas cheias de placas solares, todas inclinadas. Aí eu comecei a pesquisar e vi que a diferença de carregamento chega a 50%. Eu achei bastante. Por exemplo, se eu tinha 22 amperes num dia normal com a placa plana no verão, que é quando o sol está forte, se ela gerava 22 amperes nestas condições, 50% ia para 32 amperes, mais ou menos. Ia ajudar muito, principalmente no verão, quando a geladeira quase não para de funcionar. A geladeira acaba sendo o vilão de gastação de energia nessas horas. E aí você tem sol, você consegue aproveitar melhor com ela inclinada. E eu vim com essa ideia na cabeça, e daí comecei a pesquisar. Eu não vi nenhum vídeo, nenhum lugar, não encontrei nenhuma informação de brasileiro que fez algum esquema de placa solar no teto da motorhome ou do trailer. E nisso eu encontrei alguns gringos que fizeram. E eu usei eles, lógico, como uma base para mim tentar fazer do meu jeito. E eu não copiei exatamente, né? Mas eu me inspirei, tirei ali uma ideia de como eu poderia fazer. E nisso eu fiz. Essa é a maneira, ó, que eu coloquei o rebite. Você faz um volume ali. O esquema é parecido com o rebite tradicional, só que esse aqui ele é mais robusto, e então ele é um pouco mais difícil. Para não precisar comprar ferramenta, você pressiona ali no meio, faz um volume igual eu fiz ali, coloquei várias placas maiores e agora eu estou pressionando ele. Eu vou tirar. Ó.
Ó, tá colocado o rebite de rosca. Ó. Esse rebite é de 9 milímetros e o parafuso é de 6. Tô fazendo aqui, ó, um pequeno suporte que vai servir de apoio lá em cima. E esse buraco eu coloquei no tamanho de 6 milímetros lá na placa também, só que lá eu tive que furar com 9 milímetros e como eu te mostrei, eu coloquei um rebite rosqueado de 9, porém o parafuso é de 6. E eu vou cortar, quebrar aqui agora, já mostro pra você. Ó, tirei uma parte e agora eu vou dar uma lixada aqui pra fazer lá em cima. Ó, aqui tá aquilo que eu acabei de fazer. Ó. Claro que eu tô ajustando ainda. Daí através disso aqui, ó, você já consegue levantar. Agora falta fazer aqui. Essa é a ideia. Ó. Pra cá ainda não tá pronto, aqui ainda tô estudando maneira. Tá ficando bom. E foi assim que eu fiz. Tá bem firme. Claro que é pra usar só quando a van tá parada. Esse é o primeiro teste. Acabei de colocar com um pedaço de madeira ali. Por enquanto é assim. É bem capaz que eu coloque mais uma dobradiça no meio. Aí vai da tua criatividade. Você pode fazer um esquema de telescópico para colocar na altura que você quiser. E depois você pode ir ajeitando ele. É só para você se inspirar mesmo. Vamos ver como é que ficou daqui. A última placa, ela tá feita de um jeito diferente lá, isolada das outras. Então eu fiz esse quadro aqui, usando esse suporte de fazer armário na parede de concreto, para fazer o quadrado. Eu sei que daria para soldar, mas eu não quero mexer com solda, porque eu não tenho máquina e não estou a fim de pedir. Então, tá aqui o quadrado, ficou bem firme. Ali embaixo, um deles tem outra pecinha. Agora veja, a ideia é usar esse aqui. Ó, deu certinho. Essa placa aqui, ela tinha dado defeito. E como eu comprei ela estava na garantia ainda. Então, por causa do defeito dela, eu troquei. Só que a fábrica, a loja lá que me vendeu, ela não quis levar a placa com defeito. Ela me deu uma placa nova, a empresa me deu uma placa nova e não levou a placa com defeito. Então eu peguei, abri isso aqui, porque já tinha trocado mesmo, já tinha feito já a validação da garantia. Abri e consegui identificar o problema, que era uma solda solta. Então eu soldei e enchi de cola PU. Se você reparar nas placas, ela está cheia de cola PU. Só que fica mais bonitinho, né? Eu coloquei aqui só para proteger mesmo, para não mexer na parte da solda lá, onde eu fiz uma nova solda para proteger. Ficou bem firme. Daí eu tinha 3 placas, eu fiquei com 4. Por isso que hoje eu tenho 4 placas. Tudo feito, até a última de lá. Só que não dá para testar porque o sol tá virado diferente do que ele devia. Para ficar assim, o sol tem que estar nessa direção, assim, ó.
Usando a cola PU aqui, para como ele vai ficar fazendo assim, então isso aqui vai dar resistência no fio para não ter perigo de quebrar ali. Que é a mesma coisa, tá meio úmido ainda a cola. Daí ele evita de fazer assim, aqui no pé do fio. Como eu tenho 4 placas, esse aqui é a placa que eu arrumei. Pode ver que essa tá bem caseiro, bem amador essa cola aqui, porque essa placa que ela tava com defeito e eu consegui arrumar ela lá dentro. Acabei de pintar as barras, ó. Tô pensando em lavar aqui no teto primeiro, porque eu tirei as placas para passar cola, que lá é o outro quadrado, que depois amanhã eu tô pensando em lavar. Agora tá tudo pintado. Eu coloquei aqui uma fita de nylon ali do lado, que é para mim puxar para cima ou abaixar pelo meio da placa. Aqui vai da tua criatividade. Para você ver a altura, você pode fazer um esquema com tipo telescópico, que a vareta aumenta e diminui, ou você pode fazer mais furos. Aí conforme o lugar que você vai, você regula de acordo com a altura do sol. Esse aqui está no tamanho máximo, que é aqui no sul do Brasil, que é pelo latitude, acho que é esse o nome. E aqui agora está em 25 graus, ângulo, não é calor, tá? Então, a ideia é fazer mais furos aqui, ó. Vai ter 3 furos, que é para as 3 principais tamanhos do Brasil, que daí eu vou colocar, para o Brasil dá para fazer 3 ângulos diferentes. Lá no Manaus, por exemplo, que é mais perto da linha de Equador, o sol fica bem no meio do céu. Aqui no sul, como agora é inverno, o sol tá ali, ó. Vai dar bem certinho aonde ele está estacionado aqui, de acordo com a altura do sol. A minha ideia é fazer mais furo quando eu estiver andando pelo Brasil, que daí eu regulo conforme o lugar que eu estiver. Por enquanto eu vou deixar só assim mesmo, desse tamanho. Agora eu vou fazer as ligações. Mais uma coisa aqui que você tem que cuidar. Como eu fiz com dobradiça, a dobradiça ela tem um pino no meio, então é bastante arriscado esse pino sair. Por isso eu passei cola PU aqui na ponta de cada dobradiça, para evitar do pino sair. Claro que regularmente eu vou ficar verificando, né? Porque conforme eu for usando, talvez gaste a cola, né? Mas eu vou verificar. E agora você pode ver, o resultado tá aí. E eu não sei ainda na vida real o resultado, porque eu ainda não testei na rua. Testei só aqui mesmo, parado e tal, mas não é igual. Porque na vida real você está gastando energia, está consumindo e ao mesmo tempo repondo, né? Daí eu vou marcando tudo para ver como é mesmo essa produção. E também agora no inverno, no sul ainda, que nem agora eu estou na região de Curitiba, tá frio, agora tá chovendo, e nessa hora, agora nesse momento, não é bom para testar, porque não tem muito sol, o sol dura muito pouco, o sol fica lá embaixo, e é aí que é bom a inclinação, porque agora no inverno, no sul, o sol fica baixo. Se você está com a placa plana, vai pegar pouca iluminação. O ideal é que a placa ela seja na direção do sol. Aqui no sul é 25 graus a média, dependendo do que lugar você esteja aqui no sul. Mas cada região do Brasil você inclina ela a um determinado ângulo. E aqui no sul é 25. E com esses braços que eu fiz, eu posso inclinar ela no ângulo que foi preciso.
dependendo da região que eu tiver. Inclinar todo dia. Assim, eu acho que esse esquema da inclinação não serve para todo o perfil de viajante. Porque se você é um viajante que sai todo dia com o carro, você vai ter esse retrabalho de ter que ficar levantando e abaixando as placas solares. Então acaba não ficando vantajoso, porque você não vai dar tempo de carregar consideravelmente, né? Nesse caso, se você sai muito, melhor mesmo é deixar ele plano. Agora, no meu caso, e no caso de muitas pessoas que ficam a semana inteira no mesmo lugar, aí sim é bom, porque eu sei que eu não vou sair mais daquele lugar por uma semana, por exemplo. Eu vou ficar ali uma semana e vou me deslocar com Uber, de bicicleta, de moto, para conhecer os lugares. Eu, pelo menos, não gosto de ficar saindo com a van pela cidade, porque é um carro grande, é complicado mesmo. De repente você entra num beco sem saída, aí ficou complicado para você. Então eu prefiro. Acho um lugar para parar, fico parado ali o tempo todo que eu for conhecer. A não ser que seja algum lugar muito distante, né? Aí cada caso é um caso. Mas outro assunto, outro motivo também de eu ficar parado muito tempo é porque eu estou trabalhando pela internet. Eu tenho horário para cumprir. Eu tenho que trabalhar 8 horas todo dia, igual qualquer pessoa de CLT. Então, eu prefiro montar a minha estação de trabalho ali, ficar com ela a semana inteira montada, e nisso eu consigo daí ficar com a placa solares inclinado durante esse tempo. Aí nos finais de semana, né, eu abaixo a placa e saio para outro lugar passear, fazer outra coisa. Então, eu acho que para quem tem perfil de ficar saindo frequente com o carro, não adianta pôr. Mas se você para muito no mesmo lugar, até para economizar é bom, né? Porque o maior gasto de um viajante de motorhome é o diesel. Então, se você fica parado muito tempo no mesmo lugar, você está economizando também. Tenho, né, 4 placas solares de 155 amperes. As placas elas são ligadas em paralelo, de 2 em 2 em paralelo, depois em série. Isso para fazer um melhor reaproveitamento da energia, porque o controlador de carga MPPT ele trabalha melhor com voltagem. Quando a voltagem é alta, ele trabalha melhor, porque ele converte essa voltagem para amperagem. Só que daí tem as vantagens e desvantagens, que daí não é o assunto do vídeo, né? Outra coisa que eu fiz foi trocar a bombinha de água. Eu tinha uma de 3 GPM, que seria 3 galões por minuto. Ele até aquecia no aquecedor, estava tendo problema com o aquecedor, porque o aquecedor tinha dia que funcionava, tinha dia que não funcionava, e eu batia a cabeça tentando descobrir qual o motivo disso, sempre achando que era o próprio aquecedor que estava com problema. Pesquisei outros vídeos, eu peguei referência, acabei descobrindo que eu, com essa bombinha que eu tinha de 3 GPM, estava trabalhando no limite. Então, às vezes podia ligar, às vezes não, porque estava bem no limite mesmo, sabe? E aí eu troquei para 4 GPM. A bombinha, caraca, quem mexe com motorhome sabe que tudo é caro para fazer um motorhome. Parece que quem vende as coisas para motorhome pensa que nós somos ricos. Pensa que somos, porque qualquer coisa, pedaço de plástico, se é para motorhome, já cobra 300% em cima. Eu não entendo a lógica por trás disso. Mas tudo bem, né? Não é eu que vou arrumar esse mundão mesmo, então eu tenho que aceitar como ele é. Voltando à questão, daí eu consegui agora encontrar o problema do aquecedor de água e corrigir, trocando a bombinha. Mas, claro, antes disso eu verifiquei várias coisas, como encanamento, abri o aquecedor para ver se não estava com alguma coisa entupindo, tudo mais, troquei pilha, e agora está certo. E dei uma pequena pincelada
Como eu saí muito, fiquei 4 meses lá na praia, sujou muito as paredes. Então chegou aqui, eu limpei e passei mais uma mão de tinta para ficar com aparência de mais novo, né? E aí ficou... Ah, outra coisa. Eu fiz colchão novo. Eu comprei espuma na loja, que é mais barato porque você compra por metro, compra sob medida. Como a minha cama, que ela não é do tamanho padrão de uma cama de casal comum, ela mede 1,80 por 1,10, o tamanho desta cama. Então eu comprei espuma, eu mesmo fiz, ó, a capa. Fiz 3 peças de espuma. Eu mesmo fiz na máquina, comprei uma maquininha básica de R$ 200 que tem lá no Mercado Livre. Na verdade eu já sabia costurar, só não sabia fazer capa. Eu nunca tinha feito capa. Ficou bom, dá pro gasto. E a densidade é boa também, para as pessoas mais gordas, é 40. É bem duro, mas só que para mim é bom. Eu sou gordinho. E daí agora é só montar a cama, colocar o lençol. Outra coisa que eu fiz foi esse colchãozinho aqui. Que fica aqui na dinette. Eu notei que raramente mesmo eu monto essa mesa. Lá na praia, eu acho que eu não montei nenhuma vez. Porque como eu estou sozinho, eu não gosto de ficar mexendo. E quando vinha visita, que eu recebi visita de meus irmãos lá na praia, nós gostávamos de ficar lá fora por causa do calor, né? Lá fora sempre é mais fresco. Então, como aqui eu usava mais para sentar, eu ficava assim. Daí eu deito aqui. É como se fosse a poltrona do papai. Aí também fiz um esquema ali, ó. Ali é para colocar o projetor. O projetor ele vai projetar ali. E daí eu consigo assistir bem numa boa, que tem a janela, né? E o projetor fica ali. A tela, né? A tela do projetor. Aqueles ferrinhos ali, ó, em formato de L, que é um aqui e um aqui. Ele é para eu pendurar o telão, uma tela que eu fiz usando um quadro de escola. Eu uso esse quadro como um telão para o refletor. Ali é o suporte do refletor. Além disso, eu tenho também o mesmo telão, como ele é um quadro de escola, deve dar uns 40 polegadas mais ou menos. Eu também consigo cama. Eu coloco aqui, que tem outro suporte, ó. Que é onde eu coloco o projetor. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Semana que vem eu vou fazer uns testes, mas o teste não vai dar para ser muito bem feito por causa do clima, né, que tá ruim. Mas eu agradeço, obrigado por assistir o vídeo. Desculpa a demora em fazer algo novo, mas a vida é assim, né? A gente planeja umas coisas e muitas vezes não acontece como a gente planeja. Obrigado por assistir. Se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e tchau!